está dando continuidade à obra A História Social da Criança e da Família, do Philippe Herrier. A gente está nesse momento discutindo a parte 2, em que o nascimento, a invenção da escola é colocada como um elemento fundamental na construção dessa ideia de infância e de família. Então, a parte 2 ela é chamada de A Vida Escolástica, e a gente já pode começar pontuando que a escola moderna vai buscar isolar cada vez mais as crianças durante um período de formação tanto moral quanto intelectual, de adestrá-las graças a uma disciplina mais autoritária e desse modo separá-las da sociedade dos adultos. É dessa forma e é a partir da escola que a gente vai materializar esse movimento que se vinha fazendo até então de separar as crianças desse mundo dos adultos e de alguma forma atribuir a elas uma especificidade em termos de passagem pela vida. A escola ela exerce um papel importante na marcação do sentimento de infância. Antes reservada a um pequeno número de clérigos, ela misturava indistintamente as diferentes idades. A escola anterior a esse período era uma escola voltada para pessoas de qualquer idade. Ela era mais técnica no sentido de formar para a vida religiosa, não tinha o teor educacional que o período moderno vai enfatizar e vai colar nessa instituição. Então a gente tem um espaço não especializado. Na escola medieval, os alunos de todas as idades compartilhavam o mesmo espaço de aprendizagem. Ocupava-se o interior ou a entrada de uma igreja, o claustro, ou mais tarde um salão alugado com bancos improvisados. A gente vai passar bem rapidamente por essa parte, né, esse capítulo da obra, mas para poder pontuar que escola era essa, porque essa questão da educação e das práticas educacionais medievais são retomadas no contexto da família, que é a terceira parte da obra. No século XV, a gente observa a passagem da função social do colégio de um asilo para estudantes pobres que não visam o ensino no século XIII para um instituto de ensino. A escola passa a ser um lugar de vigilância e de enquadramento da juventude, um espaço fundamental para a construção social que se quer dentro desse período histórico. O colégio tornou-se o principal instrumento para a educação da infância e da juventude moderna, com um corpo docente separado, com uma disciplina rigorosa e com classes numerosas. E aí tem o tópico A Origem das Classes Escolares. Essa divisão em classes que é tão conhecida por nós e que está tão presente na ideia desenvolvimentista que a psicologia discute tanto, né? Desde o início do século XV, pelo menos, começou-se a dividir a população escolar em grupos de mesma capacidade, que eram colocados sob a direção de um mesmo mestre. A gente conhece bem esse formato. E isso é observado ali no século XV. As crianças pequenas são separadas, há necessidade de adaptação do ensino à capacidade do aluno, diferente dos métodos medievais de simultaneidade ou de repetição. Com relação à idade desses alunos, a gente observa que as crianças muito pequenas, que estão ali dentro da primeira infância, que vai entre 5 e 6 anos, elas eram ou recusadas na escola ou concentradas em classes mais baixas. Aos 10 anos de idade, os meninos passam a habitar as escolas, segunda infância ou infância escolástica. Ela é localizada nesse período. Vocês observam que eu já havia falado antes que aos 7 anos esses meninos começam a sair de casa. Essa idade ela é retardada para 10 anos ao longo do tempo. A gente começa fazendo a inserção dessas crianças aos 7 anos, que é quando se reconhecia em algum momento a segunda infância, depois isso vai sendo empurrado mais para frente. No mais, persistiu nos séculos 17 e 18 o convívio na mesma sala de crianças e, posteriormente, os conhecidos como adolescentes. É um termo que só vai ser retomado lá no século XIX e vai ganhar toda a sua amplitude no século XX.
Crianças e jovens de 10 a 14 anos, depois de 15 a 18, 19 a 25, que são os blocos de concentração e estão expostos lá na nossa obra. Com relação aos progressos da disciplina nesse contexto, a gente observa que quanto mais se enfatiza a fraqueza da criança, essa ideia de fraqueza que a gente já pontuou quando a gente falava sobre os sentimentos de infância, você tem de maneira inversa o aumento da responsabilidade moral dos mestres. É importante a gente lembrar que a gente está vivendo aqui, no final do feudalismo, um desmonte desse sistema e uma montagem do absolutismo monárquico. E isso se reflete em todas as relações dentro dessa sociedade, inclusive dentro da escola. Você tem, por exemplo, o poder absoluto dos mestres, que se sobrepõe sobre a fraqueza desses subordinados, que são as crianças. Então, a gente tem um sistema disciplinar rigoroso para sustentar essa relação que está colocada aqui, esse esquema que eu trouxe para vocês, e que contava com o governo autoritário e hierarquizado dos colégios. Isso foi construído nesse contexto. E aí, a gente tem a disciplina escolar, que teve início primeiro numa cultura religiosa, que visava o aperfeiçoamento moral e espiritual. Lá está a fonte da ideia moderna de colégio. Essa disciplina é marcada pela vigilância e pelos castigos corporais. A gente tem um regime disciplinar escolástico que sofre duras críticas no século XVIII. Esse regime, marcado pela vigilância e pelos castigos e que tem a sua raiz na cultura religiosa, ele começa a ser suprimido nessas críticas dos educadores do século XVIII. Lá que isso começa a ser suprimido, embora tenha durado durante um bom tempo. Surgiu a ideia de que a infância não era mais uma idade servil e não merecia ser metodicamente humilhada. Guarda essa informação porque ela vai ser muito importante na terceira parte, quando o Arriet ele retoma essa leitura de infância a partir dessa perspectiva servil, que era muito comum, aliás, ela era a base de um outro modelo de educação, que era o modelo de aprendizagem. Guarda essa informação, tá? Começa-se a fortalecer a ideia de que a infância não estava ali a serviço desses mestres, de que não era uma idade servil e que ela não tinha que ser humilhada dentro desse sistema disciplinar. E aí o castigo começa a ser combatido. Tratava-se agora de despertar na criança a responsabilidade do adulto, o sentido de sua dignidade. Essa preparação não se fazia de uma só vez, brutalmente. Exigia cuidados, etapas, uma formação. Essa foi a nova concepção de educação que triunfaria no século XIX. E aí nós temos uma leitura das pequenas escolas que ele faz, em que há uma especialização social da escola, passa-se a haver um investimento em um tipo de escola para o povo e outro para as classes elevadas. E aqui, mais uma vez, há uma marcação de classes atravessando a nossa discussão, o nosso estudo, tal qual a gente viu na leitura que a gente fez sobre os jogos, as brincadeiras. A escola ela vai fortalecer a divisão de classes sociais ao segregar aqueles que de fato seriam educados para um tempo longo e com qualidade, ou seja, aqueles que por sua condição social iriam até o fim no ciclo escolar completo. A escola única foi substituída por um sistema de ensino duplo, em que cada ramo correspondia não a uma idade, mas a uma condição social. A gente tem, por um lado, o liceu, ou o colégio para os burgueses, que seria o ensino secundário, e a escola para o povo, que seria o ensino primário. O secundário é um ensino longo e o primário foi durante muito tempo um ensino curto. A separação final só se deu mais tarde, lá no século XIX, graças à difusão entre a burguesia do ensino superior. A rudeza da infância escolar é um outro tema abordado dentro dessa parte, em que isso tem muito a ver com essa questão
da diferenciação da escola única para uma escola que tem uma marcação de classes. Quem a gente quer educar e aonde a gente quer chegar com essa infância educada. A noção da criança educada irá diferenciar a visão que se tinha dos escolares no século XVII, que assemelhava esses sujeitos ao adulto boêmio, aos soldados, aos criados, aos mendigos. Agora, a criança educada, a criança que está dentro da escola, vai ser o futuro burguês. Então, é o pequeno burguês que está sendo preparado ali dentro. A criança bem educada seria preservada das rudezas e da imoralidade, que se tornariam traços específicos das camadas populares e dos moleques. Na França, essa criança bem educada seria o pequeno burguês. O que se quer com o processo educacional longo é salvar essa criança desse espírito pouco elevado. Se quer formar o cidadão burguês para esse novo sistema político e econômico que está nascendo nesse contexto histórico. Então, a gente tem as instituições escolares marcando a duração da infância, primeiro através das práticas disciplinares, né, que a gente viu. A gente tem um prolongamento do tempo da infância a partir da etapa da escola. A infância, a criança, ela passa um bom tempo ali dentro, e enquanto ela está dentro da escola, a infância se prolonga. Se antes, aos 7 anos, ela já era inserida no mundo dos adultos, ela já começava a conviver e a fazer coisas de adultos, enquanto ela está na etapa da escola, enquanto ela está enclausurada nesse espaço institucional, a sua infância se institui também, se consolida e se alonga. A infância durava até em torno dos 7 anos, quando o mundo da criança fundia-se com o adulto. E aí a gente entra no terceiro momento, que é o terceiro e último momento da nossa historiografia. A gente falou da instituição escolar e agora a gente vai ver a importância da constituição de um certo modo de se conviver em família para, de alguma forma, servir a essa instituição escolar. É necessário que essa família seja cúmplice desse modelo escolar, que essa família ela conserve essa criança, mas também legitime o trabalho que se espera ou a meta que se espera dessas instituições escolares. Bom, então o autor ele começa analisando as imagens da família. Assim como ele fez com a infância na primeira parte, ele vai, a partir da iconografia familiar, os retratos de família pintados, registrados, analisar de que modo as transformações vão se dando e vão desenhando esse modelo familiar que antes era medieval e passa a ser um modelo familiar moderno. No começo, a família ela está sendo retratada através dos ofícios, do trabalho por ela realizado na época. O seu cenário é a rua, e ali a gente tem o trabalho, as relações sociais sendo representadas. Na medida em que a família vai se nuclearizando, as imagens retratam tão somente seus componentes, primeiro no espaço externo e depois revelando a dinâmica da vida privada. Na medida em que essa família ela vai se restringindo, ela vai diminuindo, ela vai se reduzindo a família conjugal, a gente sai dessa representação do espaço aberto, do espaço das relações sociais, do trabalho, da rua, e o interior das casas, a dinâmica familiar começa a aparecer nessas imagens. Então a rua, a princípio, vai surgindo nessas representações como um prolongamento e não como uma oposição da vida privada, tá? Ainda não existe essa lógica de oposição rua-casa, elas não estão em conflito. Então, a vida em família ela se estende para a rua, por isso ela está ali retratada. A partir do século XVI, as crianças começam a aparecer no retrato de família e as obras passam a retratar o cenário do interior das casas, com cenas cotidianas da dinâmica familiar, como eu já pontuei com vocês. Então, ao longo do século XVI, a reunião da família
no retrato representa as suas diferentes e hierarquizadas gerações. A gente tem também, além das múltiplas gerações, e inclusive a criança ali representadas, um distanciamento da iconografia religiosa para a iconografia leiga. E aí eu queria voltar com vocês nessa imagem que eu já trouxe na primeira parte do nosso estudo, que é essa obra do século XVI, em que a família ela aparece aos pés do seu santo de devoção. Esse é um tipo de pintura que, de maneira geral, iria para os espaços religiosos, eram doações da família. Então, a família aparecia dentro desse contexto e era pintada para esse fim. Quando essa iconografia muda, a gente passa a ver esses quadros no interior das casas. A família ela retira o seu santo de devoção da imagem central do quadro, e ela quer se ver ali, ela quer se ver pendurada dentro do seu ambiente de dentro de casa, e isso é um valor que muda e que faz a gente pensar num sentimento de família que se diferencia. Nessa obra de 1635, a gente vê diferentes idades aparecendo aqui. Ao fundo tem um rapaz com a sua pasta, o seu livro, o seu estojo debaixo do braço, e isso mostra que ele está em idade escolar. A gente tem pessoas representadas com trajes diferentes, de diferentes idades, e isso já é uma diferenciação no retrato de família. Nessa obra do século XVI, uma outra dinâmica está representada aqui. O interior da casa está completamente rasgado nessa representação, né? Você tem a dinâmica do comer, do conviver, existe uma moça alimentando uma criança, enfim, é uma grande mudança na iconografia familiar. E aí, o Arriet ele vai pontuar para a gente que a organização familiar, ela acompanha a ordem política de cada época. E nessa pontuação ele traz para a gente algo bem importante, que é a passagem da organização pela solidariedade de linhagem para a família conjugal. Essa é uma transformação bastante fundamental nesse estudo que a gente está fazendo. A solidariedade, o sentimento de linhagem, ele é marcado pela ideia de proteção, de conservação, de pertença a um grupo, honra do nome, integridade e indivisibilidade do patrimônio. Como que a linhagem ela se organiza? Ali você tem a reunião de diferentes partes desse conjunto familiar que tem um ascendente comum, e eles estão ali convivendo juntos, eles estão organizados no sentido de preservar esses temas que eu acabei de pontuar para vocês. O sentimento de família, ele estava servindo a ideia de preservação da linhagem. Com o tempo, você percebe e você tem a família conjugal, que é a família em que se prioriza a casa, o governo da casa e a vida na casa. O sentimento de linhagem era o único sentimento de caráter familiar conhecido na Idade Média. Na passagem da Idade Média para a modernidade, essa família mais nuclear, essa família que gira em torno da relação conjugal, ela vai se separando e vai enfraquecendo esse sentimento de linhagem e de solidariedade entre esses parentes comuns. E aí, uma ideia bastante importante também para a gente gravar e entender é que quando o Estado ele se enfraquece, por exemplo, do século IX ao século XIII, há um estreitamento dos laços de sangue, correspondente a uma necessidade de proteção e de pertença. Quando as instituições políticas podem oferecer garantias, os laços se afrouxam e a família conjugal se fortalece num movimento de dilatação e contração. E é por isso que ele vai dizer que a organização familiar ele vai acompanhar
os movimentos políticos, numa ideia de dilatação e contração, em que, quando há necessidade de preservação, de proteção, na falta de uma figura de Estado, né, essa família ela precisa se proteger, ela precisa se organizar para preservar esses laços de sangue, mas também o seu patrimônio, a sua reputação, enfim, a sua segurança. Quando esse Estado ele se fortalece, os laços de sangue eles enfraquecem e a família conjugal se nucleariza. Isso é muito importante porque a gente vai observar ao longo das mudanças políticas, econômicas que a gente conhece bem, o sentimento de família acompanha tudo isso. E essa é uma ideia importante, inclusive, para a gente entender as transformações atuais na ideia de família que a gente tem. Então, a família moderna, ela se organiza a partir do século XIV, ao passo que a criança vai sendo centralizada, a mulher torna-se incapaz e os poderes do marido vão se engrandecendo. Quando eu falei para vocês sobre descontinuidade histórica, e não é nosso interesse localizar Gênesis aqui, a gente percebe que a criança não sempre foi o centro, que a mulher nem sempre foi incapaz e que os poderes do marido nem sempre foram os últimos, né? Os principais. Essa conformação, essa organização, ela já flutuou e já mudou muito ao longo da história. Mas nesse período que a gente está analisando, essas ideias se fortalecem e se hegemonizam. Então, passar assim, portanto, a atribuir à família o valor que outrora se atribuía à linhagem. Ela torna-se a célula social, a base dos estados, o fundamento do poder monárquico. É importante a gente perceber o quanto que essa ideia de família conjugal, nuclear, organizada em torno dessa figura do homem, né, do pai, do marido, ela serve a um modelo político e econômico da sua época. Ela é importante para que esse modelo se fortaleça, esse modelo monárquico absolutista. Nas imagens, ainda analisando as imagens de família, a gente tem a santificação da vida leiga familiar, que vai acompanhando o sentimento nascente de família. A igreja começa... É interessante a gente perceber isso, porque é tão naturalizado para a gente a ideia de que a família está associada à religiosidade. O autor ele pontua para a gente que nem sempre foi assim, né? Nem sempre a igreja deu importância para essa organização familiar tal qual a gente conhece. E em algum momento se começa a santificar essa vida leiga, não mais a família sagrada simplesmente, né? Mas sim entender de uma forma sagrada qualquer família. Aí a gente vê o nascimento do culto à família, a bênção à mesa no início das refeições, que é feita pelo membro mais novo ali presente, ou seja, por uma criança, que vai recitar o Benedicite, que é latim, né? É uma recitação da bênção, e que se torna um tema iconográfico, onde se evocava e associava numa síntese 3 forças afetivas: a religiosidade, o sentimento de infância, através dessa criança menor, e o sentimento de família, através dessa reunião em torno da mesa. E aí a gente tem essa imagem bastante conhecida, já da segunda metade do século XVII, em que a criança está recitando a bênção, mais tarde se enxerga a família sagrada aqui. E um item bastante interessante é que as obras mais antigas não traziam para um lugar de destaque a figura de São José. Ele era completamente coadjuvante aqui. Ele começa a vir para o centro e isso tem tudo a ver com essa ideia de centralização patriarcal do marido, enfim. E a família sagrada passa a ser também um modelo para todas as outras famílias.
Na passagem da família medieval à família moderna, eu vou pontuar com vocês alguns acontecimentos importantes nessa passagem, que marcam essa passagem. O primeiro deles é a mudança nas práticas educacionais medievais, e aí o tempo todo vocês vão fazer um link com a parte 2, pela qual eu passei bem rapidinho, mas para poder me ater um pouco mais a ela na parte 3. É preciso lembrar que antes da constituição, da invenção dos colégios, esses colégios que superam a escolástica dos clérigos, esse colégio que passa a ser um colégio para todo mundo, inclusive para as classes populares e para os nobres, antes disso, a gente tinha um outro modelo educacional que impera na época medieval, que é a aprendizagem por convívio. A criança deixava a família aos 7 anos de idade e passava a conviver com uma outra família, com um mestre que vai ensinar para ela o segredo da vida, né? Que vai ensinar através da prática, dos ofícios, a ser adulto. E isso é o que é substituído pela escolarização, que o Arriet vai chamar de a grande quarentena. O grande período de enclausuramento dessas crianças dentro da escola. Na página 232, a gente lê o seguinte: é como se a família moderna tivesse nascido ao mesmo tempo em que a escola, ou ao menos que o hábito geral de educar as crianças na escola. Esses hábitos mudam, essas práticas mudam, ao passo que o sentimento de família e a função social da família também muda. E aí você tem, num momento anterior, a criança ocupando a condição de aprendiz, ou seja, elas aprendiam o ofício, aprendiam boas maneiras e a se sociabilizarem no mundo dos adultos. De um modo mais geral, a principal obrigação da criança, assim confiada a um mestre, era servi-lo bem e devidamente. Lembra que eu te falei para você guardar a ideia do serviço, da infância servil? Ela é retomada aqui. A noção de serviço, hegemonicamente doméstico, não era considerada humilhante, mas uma fase necessária da vida. O mestre transmitia ao seu aprendiz a bagagem de conhecimentos, a experiência prática e o valor humano que se pudesse possuir. É necessário que se pensasse a ideia de serviço dessa forma, para que a aprendizagem por convivência fosse aceita e legitimada. A criança ela passava a servir uma família, a um adulto, para que assim, a partir do valor do serviço, ela pudesse... Eu voltei demais, mas a gente está aqui de novo na ideia de serviço. Ela pudesse crescer, se desenvolver, aprender, ser educada. Então é fundamental a prática medieval da aprendizagem estar associada a essa noção de serviço. E aí eu trouxe finalmente essa imagem para vocês, que ela data dos anos de 1607 até, pode ter sido feita até 1608, é de Caravaggio. Você vê aqui um menino servindo a um nobre. E essa imagem, ela é bastante demonstrativa dessa ideia do serviço e de como se aprendia a partir desse valor. Um outro acontecimento que se dá a partir do século XV é o aumento da frequência escolar, na medida em que, quando a gente retoma a parte 2 e a gente se lembra que a gente tem aí as escolas sendo construídas, sendo inventadas, sendo legitimadas, fortalecidas, esse é um elemento fundamental para essa passagem da família medieval à família moderna. Por quê? Na medida em que as crianças saem dessa prática de aprendizagem da convivência, longe de sua família, com outra família, com outro mestre, e ela é inserida na escola, ela passa a frequentar a escola, ela é trazida de volta para perto dos seus pais, para perto da sua família, que passa a vigiar melhor os seus filhos, passa a vigiar os seus filhos mais de perto.
Quando a gente aumenta o número de escolas, o equipamento escola, em geral se busca construir essas escolas perto das casas e a criança ela não se distancia tanto quanto era no modelo anterior. Ela está perto de casa, ela não necessariamente precisa morar num sistema de internato, precisa estar num pensionato, ela pode ir da sua casa para a escola, isso existe também junto com o sistema de pensionato. O que a gente quer pontuar é que a relação e a convivência dessas crianças com essa família muda completamente com a mudança da prática educacional. A escola venceu através da ampliação dos efetivos, do aumento do número de unidades escolares e de sua autoridade moral. Nossa civilização moderna de base escolar foi então definitivamente estabelecida. Um outro elemento, um outro acontecimento que permite essa passagem é o questionamento do direito à primogenitura, tá? Esse é um hábito, uma cultura muito forte no início ali da Idade Média, em que você privilegiava apenas um filho e dessa forma os bens, o patrimônio, os pertencimentos daquela família não eram divididos, permaneciam de geração em geração com a mesma amplitude que se tinha na geração anterior, e isso era garantido pelo direito à primogenitura. Quando você começa a entender a infância de uma outra forma, quando você tem a ação dos educadores e moralistas nesse período de passagem, começa-se a pontuar que a primogenitura não representava a equidade da afeição familiar por todos os filhos. A ligação entre a igualdade do Código Civil e a realidade afetiva da família sentimental moderna já se vê nesse movimento, tem sua raiz aí, porque agora começa-se a defender que todos os filhos precisam ser cuidados da mesma forma, por conseguinte, amados da mesma forma, e o direito à primogenitura não representava esse novo sentimento que se tem dentro da família e por essas crianças. Um outro questionamento que se tem também por esses educadores é do hábito da nutrição. As amas de leite que eram responsáveis por amamentar os bebês que chegavam, inclusive no sistema mais tradicional, essas crianças saíam de suas casas, passavam a viver na casa dessas amas até que não precisassem ser mais amamentadas, depois eram devolvidas durante um período muito curto para a sua família, até que saíssem novamente para a prática da aprendizagem por convivência. E o que se começa a orientar dentro dessas famílias é que essas amas primeiro venham morar dentro dessas casas, então o movimento delas é contrário, ao invés da criança sair, a ama vem ao encontro da criança, essa criança já ocupa um lugar mais central dentro da casa e os pais não querem mais abrir mão da convivência com esse bebê, com essa criança dependente, e mais tarde a orientação é para que nem sejam mais amamentados por amas de leite, mas que as mães amamentem os seus próprios filhos. E esse é um marcador, inclusive, de um cuidado com a saúde das crianças, de uma resistência desses educadores, do convívio da criança com a criadagem. Se quer cada vez mais isolar essa família num ambiente em que o contato com as classes menos elevadas, que é assim que ele pontua, com a criadagem, com o povo, seja o menor possível. E isso é atravessado por um argumento ligado à saúde e à moralidade.